A mãe do milionário só queria tocar piano em paz naquela festa luxuosa na mansão. Mas, no meio da apresentação, a própria nora decidiu humilhá-la diante de todos os convidados, transformando aquele momento em uma cena cruel. O que ninguém imaginava é que o filho milionário estava voltando de viagem mais cedo e estava prestes a entrar pela porta. Existe um tipo de crueldade que não vem da rua, não vem da miséria, não vem da ignorância de quem nunca teve nada. Existe um tipo de crueldade que nasce dentro de mansão, com taça de cristal na mão, vestido importado no corpo e sorriso ensaiado no rosto. É o tipo mais difícil de enxergar, porque vem embrulhado em sofisticação. E foi exatamente esse tipo de crueldade que aconteceu naquela noite. Naquela noite que Dona Geralda nunca vai esquecer, que os convidados nunca vão esquecer, e que Andressa, com toda a sua arrogância e todo o seu orgulho, claramente não esperava que tivesse testemunha. Mas vamos começar do começo, porque essa história não começa com o molho derramado. Não começa com a humilhação. Ela começa muito antes disso. Começa com uma mulher simples, de mãos calejadas e coração enorme, que passou a vida inteira trabalhando para que o filho dela pudesse ter o mundo que ela nunca teve. Dona Geralda tinha 63 anos e carregava no rosto cada um deles com dignidade. Não era uma mulher de aparências. Não usava joia cara, não frequentava spa, não falava em inglês intercalado com português para parecer mais culta. Ela era do tipo que chega cedo, trabalha muito, agradece a Deus e vai dormir com a consciência limpa. Nasceu numa cidade pequena do interior, filha de lavrador, criada com o que tinha e muito do que faltava. Aprendeu a costurar aos 12 anos para ajudar a mãe. Aprendeu a cozinhar por necessidade. Aprendeu a tocar piano por amor, numa velha igrejinha de madeira que tinha um instrumento desafinado encostado na parede e uma freira que ensinava as crianças do bairro de Graça, toda terça-feira de tarde. Era ali, naquela igrejinha cheirando a vela e madeira velha, que Dona Geralda descobriu que a música podia fazer o coração parar de doer. E esse amor pelo piano ela nunca largou. Mesmo quando a vida ficou mais pesada. Mesmo quando o marido adoeceu e ela teve que trabalhar dobrado. Mesmo quando Felipe ainda era pequeno e ela lavava a roupa de manhã, costurava de tarde e rezava de noite pedindo força para continuar. Em todo esse tempo difícil, sempre que podia, ela sentava num banco qualquer, fechava os olhos e tocava na memória, porque piano de verdade ela só tinha na igrejinha. Felipe cresceu vendo a mãe lutar. Cresceu entendendo que dignidade não se compra, se constrói. E foi com essa base que ele se tornou o homem que era, determinado, inteligente, capaz. Estudou com bolsa, trabalhou desde cedo, abriu a primeira empresa aos 26 anos e, aos 40, era um dos empresários mais respeitados do estado. A mansão foi uma conquista que ele sempre fez questão de compartilhar com a mãe. Dona Geralda tinha o próprio quarto lá, decorado com flores porque ela gostava. Tinha liberdade de entrar e sair, de convidar amigas, de cozinhar quando queria. Felipe fazia questão de deixar claro para todo mundo. Aquela mulher era a razão de tudo que ele tinha. Quem não respeitasse ela, não respeitava ele. O problema é que nem todo mundo levava isso a sério. Andressa tinha 38 anos, era bonita do jeito que revista de moda gosta, alta, loira, sempre impecável. Conheceu Felipe num evento social 5 anos atrás, casou num ano, e desde então assumiu a mansão como se fosse propriedade pessoal dela. Organizava eventos, escolhia os funcionários, definia a decoração e cuidava da imagem do casal com uma atenção que beirava a obsessão. Ela não era burra. Era inteligente, articulada e sabia exatamente o que queria. O problema dela não era falta de inteligência, era excesso de vaidade. Andressa tinha dificuldade com tudo que não combinava com a imagem que ela queria projetar. E Dona Geralda, com seu jeito simples, seus vestidos modestos e suas histórias de interior, era exatamente esse tipo de coisa. A sogra não irritava Andressa por maldade. Irritava por existir. Por ser lembrete constante de onde Felipe veio. Por ser a prova de que o luxo daquela mansão não era herança de família rica, era suor de mulher pobre que acreditou no filho. E Andressa não gostava desse lembrete. Preferia a versão do marido bem-sucedido sem o capítulo da pobreza no começo. Felipe viajava muito a trabalho. Naquela semana, estava fora havia 6 dias, reuniões em São Paulo, depois uma conferência no exterior. A previsão era voltar só no fim de semana. Foi essa janela que Andressa usou. A festa foi planejada em 2 dias. Convidados selecionados a dedo, empresários, influenciadores, jornalistas,
Pessoas que Andressa queria impressionar ou que poderiam ser úteis de alguma forma. O cardápio foi montado por um chefe contratado especialmente para a noite. Flores brancas por toda parte. Iluminação dourada. Garçons de luva branca circulando com bandejas de cristal. Dona Geralda soube da festa pela própria Andressa, que avisou com um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora pode ficar no quarto se preferir. Vai ter muita gente estranha. Dona Geralda entendeu o recado, mas não abaixou a cabeça. Vou ficar, sim. Sou avó do filho que um dia vai nascer nessa casa. Tenho meu lugar aqui. Andressa não respondeu. Apenas sorriu de novo, aquele sorriso que cortava sem fazer barulho. A festa começou às 8 da noite. Até às 10, tudo corria dentro do que Andressa havia planejado. Conversas elegantes, risos medidos, vinho caro servido na temperatura certa. O piano de cauda estava posicionado no centro do salão, um instrumento lindo, de laca preta, que raramente alguém tocava porque estava ali mais como decoração do que como instrumento. Foi quando um dos convidados, sem má intenção nenhuma, apontou para o piano e perguntou em voz alta se alguém tocava. E alguém do grupo disse, sorrindo com simpatia genuína: Dona Geralda toca. Toca muito bem. Todos os olhares foram para a senhora. Ela ficou sem jeito, balançou a mão como quem recusa. Mas os pedidos vieram com carinho, com respeito, com curiosidade verdadeira. E Dona Geralda, que nunca soube dizer não quando pediam com amor, se levantou. Caminhou até o banco do piano com passos calmos. Sentou. Ajeitou a postura. Fechou os olhos por um segundo, como sempre fez, desde a igrejinha de madeira do interior. E começou a tocar. A melodia que saiu daquele piano não era de show. Era de alma. Suave, precisa, cheia de sentimento. Os convidados foram parando as conversas um por um. Taças ficaram paradas no ar. A sala inteira respirou junto por um instante. Andressa, encostada na parede do fundo, observava tudo com um sorriso travado no rosto. E naquele sorriso, quem soubesse olhar direito, podia ver algo se formando. Algo que não era admiração. Não era orgulho. Era exatamente o oposto. Era a decisão de estragar aquilo. Dona Geralda não tocava para impressionar ninguém. Nunca tocou. Desde a igrejinha do interior até aquele salão iluminado a ouro, a música sempre foi a mesma coisa para ela. Um lugar. Um lugar dentro dela mesma onde nenhuma dificuldade chegava, onde nenhuma palavra cruel ecoava, onde o mundo parava de cobrar e deixava ela simplesmente ser. E foi esse lugar que ela foi naquela noite. Os dedos encontraram as teclas com uma naturalidade que só vem de décadas de amor. Não havia partitura à frente. Não precisava. A música estava guardada dentro dela faz tempo, não na cabeça, mas no peito. Era uma valsa antiga, delicada, que ela aprenderá aos 14 anos com a irmã Benedita, a freira de mãos pequenas e voz grossa que ensinava piano toda terça-feira na igrejinha de madeira. A irmã Benedita dizia que música boa é aquela que faz o ouvinte esquecer onde está. Naquela noite, Dona Geralda provou que a freira tinha razão. Os primeiros 30 segundos já foram suficientes para mudar o clima do salão. As conversas foram morrendo uma por uma, como velas apagadas por um vento suave. Os garçons pararam nos cantos, bandejas na mão, olhando sem perceber que estavam olhando. Uma mulher de vestido vermelho, que segundos antes falava alto sobre uma viagem à Europa, fechou a boca no meio da frase e ficou parada, com a taça esquecida entre os dedos. Não era virtuosismo de conservatório. Não era técnica de concurso internacional. Era algo mais raro que isso. Era música com memória dentro. Cada nota carregava peso. Cada pausa tinha significado. Quem ouvia sentia sem conseguir explicar por quê. Um senhor de cabelos brancos, empresário conhecido na cidade, se aproximou devagar do piano e ficou de pé ao lado, apenas ouvindo. Depois de um tempo, ele fechou os olhos. Só isso. Fechou os olhos e deixou a música entrar. Uma jovem repórter que havia sido convidada por Andressa para cobrir o evento discretamente parou de mexer no celular. Guardou o aparelho no bolso. E ficou. Alguém murmurou baixinho: "Que lindo!" E era. Era lindo de um jeito que dinheiro nenhum consegue comprar e decoração nenhuma consegue imitar. Dona Geralda tocava com os olhos fechados, levemente inclinada para frente, como se a música puxasse. Um fio de sorriso apareceu no canto da boca dela, discreto, quase imperceptível.
Era o sorriso de quem está num lugar bom. De quem, por alguns minutos, não é sogra indesejada, não é mulher simples num ambiente que não a quer, não é o passado que alguém prefere esquecer. Era só ela e o piano. Como sempre foi. Do lado de fora daquele momento perfeito, Andressa observava. E quanto mais o salão se rendia, mais o sorriso dela endurecia. Para entender o que se passava dentro de Andressa naquele instante, é preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para entender o que aquela mulher representava para Nora, e o que a Nora representava para Dona Geralda fazia tempo. Quando Andressa entrou na vida de Felipe, Dona Geralda fez o que toda mãe amorosa faz: abriu o coração. Recebeu a Nora com abraço de verdade, com mesa posta, com bolo feito em casa. Perguntou sobre a família dela, sobre os gostos, sobre o que ela queria para a vida. Tentou criar proximidade com a mesma simplicidade que usava para tudo. Andressa sorriu. Agradeceu. E foi construindo, com paciência e método, uma parede invisível entre ela e a sogra. No começo era sutil. Um comentário aqui: a senhora não precisa se preocupar com a decoração da casa, eu cuido. Uma exclusão ali: festas planejadas sem avisar Dona Geralda, visitas de amigas marcadas justamente nos dias em que a sogra estava em casa. Pequenos gestos que sozinhos podiam parecer coincidência, mas juntos formavam um padrão claro. Dona Geralda percebeu. Claro que percebeu. Mas ficou quieta. Porque era a esposa do filho. Porque a paz da casa de Felipe importava mais do que o próprio orgulho dela. Porque ela tinha sido criada assim, para engolir o que dói e sorrir para frente. Com o tempo, os gestos de Andressa foram ficando menos sutis. Numa tarde de domingo, Dona Geralda estava na cozinha preparando um frango assado, receita da própria mãe dela, que Felipe amava desde criança. Andressa entrou, olhou a panela e disse com um sorriso fino: "Tem chefe aqui em casa, sabia? A senhora não precisa se dar ao trabalho." E chamou o funcionário para guardar os ingredientes. O frango nunca foi pro forno. Dona Geralda lavou as mãos, foi pro quarto e não disse nada. Outra vez, numa reunião de família no Natal, Andressa interrompeu 3 vezes enquanto ela contava uma história para os sobrinhos de Felipe. 3 vezes, com assuntos diferentes, como se as palavras da sogra fossem ruído de fundo. As crianças ficaram confusas. Dona Geralda terminou a história mais curta, sem o final que planejava contar, e foi buscar mais suco na cozinha só para ter o motivo de sair da sala. E teve a vez, essa Dona Geralda nunca esqueceu, em que Andressa, na frente de 2 amigas que havia convidado para almoço, apontou para a bolsa velha de couro marrom que a sogra sempre usava e disse, rindo: "Essa bolsa tem história, né, Dona Geralda? Parece que atravessou o século junto com a senhora." As amigas riram. Andressa riu mais. Dona Geralda olhou para a bolsa. Era verdade que era velha. Era verdade que estava surrada nas alças. Mas aquela bolsa havia sido comprada com o dinheiro do primeiro mês de salário que ela recebeu como costureira, quando tinha 18 anos. Era a bolsa que ela usou para carregar os documentos do filho no primeiro dia de escola. A bolsa que foi com ela ao hospital quando Felipe nasceu. Ela não disse nada disso. Só sorriu, pediu licença e foi embora antes que as lágrimas aparecessem. Isso era Andressa. E era por isso que, naquele salão cheio de gente rendida à música da sogra, alguma coisa dentro dela não suportava ver. Não suportava que uma mulher que ela passará anos tratando como inconveniência estivesse, naquele momento, sendo exatamente o centro da noite. Não suportava que as pessoas que ela havia convidado para admirar ela estivessem de olhos fechados ouvindo a sogra tocar. Não suportava que Dona Geralda, com seu vestido modesto e seus cabelos simples, estivesse roubando o salão sem nem tentar. Andressa pegou a taça de vinho e tomou um gole longo. Olhou para o buffet do lado da parede. Olhou para o piano. Olhou para a sogra. E uma ideia começou a se formar. Pequena no começo. Cruel desde o princípio. Ela não agiu ainda. Ficou onde estava, com um sorriso no rosto e o vinho na mão, esperando o momento certo. Mas quem a conhecia de verdade, se é que alguém conhecia, saberia reconhecer aquele olhar. Era o olhar de quem já tinha decidido o que ia fazer. E estava só esperando coragem ou descuido para executar. Do outro lado do salão, Dona Geralda continuava tocando. Alheia a tudo. No único lugar do mundo onde ela era completamente livre. Por enquanto. O salão respirava música. Não tinha outro jeito de descrever. Era como se o ar tivesse mudado de textura, mais lento,
mais denso, mais presente. As pessoas que minutos antes circulavam com aquela agitação característica de festa de rico, aquele movimento constante de quem precisa ser visto sendo visto, agora estavam paradas. Quietas. Entregues. Dona Geralda tinha feito isso. Com as mãos. Com a memória. Com 70 anos de vida carregados em cada acorde. Um homem de terno cinza encostou na parede do fundo e ficou de braços cruzados, cabeça levemente inclinada, com uma expressão que não era de análise, era de rendição. A mulher ao lado dele, que usava um colar de pérolas e tinha o tipo de postura de quem frequenta a ópera, fechou os olhos devagar. Não performaticamente. Fechou do jeito que a gente fecha quando algo chega num lugar fundo demais para fingir. Perto do piano, 3 pessoas se aproximaram sem combinar. Foram chegando aos poucos, atraídas pela música como se ela puxasse por um fio invisível. Ficaram de pé, em silêncio, sem se olhar. Só ouvindo. A valsa entrou numa parte mais suave, quase um sussurro entre as teclas, e o salão inteiro pareceu prender a respiração junto. Andressa percebeu tudo isso. Cada aplauso antecipado nos rostos. Cada expressão aberta. Cada pessoa que havia chegado naquela festa para ser impressionada por ela, pela mansão dela, pelo evento dela, pela imagem que ela havia construído com tanto cuidado, e que agora estava completamente esquecida de onde estava, rendida a uma senhora de vestido simples que tocava piano de olhos fechados. Ela tomou outro gole de vinho. O copo estava quase vazio. Tem um tipo de raiva que não grita, que não esperneia, que não mostra os dentes logo de cara. É uma raiva que fica quieta, que observa, que mastiga devagar. É a raiva de quem se sente diminuído e não consegue admitir, nem para si mesmo, que o problema não é o outro. É o espelho que o outro representa. Andressa não gostava de se enxergar em espelhos assim. Ela havia construído a própria vida em cima de imagem. Não era julgamento, era fato. Desde cedo aprenderá que aparência abre porta, que postura intimida, que as pessoas tratam diferente quem parece valer mais. Usou isso. Aperfeiçoou isso. Tornou isso uma segunda natureza. O problema é que, quando a vida inteira é construída em cima de superfície, qualquer coisa com raiz profunda demais parece uma ameaça. E Dona Geralda tinha raiz. Tinha raiz grossa, funda, do tipo que sustenta a árvore em tempestade. A história daquela mulher não estava nos jornais, não estava em nenhum perfil de rede social, não tinha foto de capa nem legenda elaborada. Mas estava ali, nas mãos que tocavam o piano, no sorriso contido, na postura de quem aprendeu a ser digno quando a vida não dava motivo nenhum para isso. Dona Geralda tinha criado o filho sozinha a partir dos seus 40 anos, quando o marido, seu Armando, um homem bom e trabalhador, foi diagnosticado com um problema no coração que foi roubando as forças dele ao longo de 3 anos, até que uma manhã de maio ele simplesmente não acordou. Felipe tinha 12 anos. Da noite pro dia, Dona Geralda se tornou mãe, pai, provedora e âncora de um menino que ainda não tinha tamanho suficiente para entender o que havia perdido. Ela chorou. Muito. Mas chorou de madrugada, quando o filho dormia. De dia, ficou de pé. Costurava de manhã cedo até a vista cansar. Pegava roupa para lavar quando a costura não era suficiente. Fez bolo para vender, quentinha para entregar, doce para encomendar. Fez o que precisava ser feito, sem reclamar, sem pedir pena, sem deixar o filho sentir que o chão estava tremendo. E Felipe cresceu vendo tudo aquilo. Cresceu entendendo, antes mesmo de ter vocabulário para expressar, que dignidade não é o que você tem, é o que você não abre mão mesmo quando não tem nada. Cresceu admirando a mãe de um jeito que vai fundo demais para caber em palavras bonitas de discurso. Era por isso que ele sempre deixou claro, para qualquer pessoa que entrasse na vida dele, que Dona Geralda era sagrada. Não era figura decorativa de família. Era a fundação. Era a razão. Era tudo. Andressa sabia disso. E talvez fosse justamente por isso que a presença da sogra a incomodava tanto. Porque Dona Geralda não precisava dizer nada para lembrar a todos que Felipe não havia nascido naquele luxo. Que a mansão, o carro importado, o chefe contratado, os convidados influentes, nada disso era herança. Era construção. E a construtora estava ali, sentada ao piano, com as mãos calejadas produzindo a coisa mais bonita que aquele salão caro havia ouvido em muito tempo. A valsa foi chegando ao fim. Dona Geralda diminuiu o ritmo com a delicadeza de quem sabe exatamente onde quer chegar. As notas finais saíram espaçadas, suaves,
como se ela estivesse pousando a música no chão com cuidado para não quebrar. E quando os dedos saíram das teclas, o silêncio que veio depois foi diferente do silêncio normal. Foi o tipo de silêncio que aplaude. Durou apenas 2 segundos. Depois veio o som, palmas genuínas, animadas, daquelas que ninguém combinou e todo mundo deu ao mesmo tempo. O senhor de cabelos brancos bateu palmas com força. A mulher do colar de pérolas abriu os olhos e sorriu com uma expressão de quem acabou de voltar de algum lugar. A jovem repórter aplaudiu sem perceber que havia se esquecido completamente do trabalho. Que maravilha, Dona Geralda! A senhora toca muito. Nunca ouvi nada assim ao vivo. Dona Geralda ficou levemente corada. Fez um gesto humilde com a mão, como quem diz que não era nada. Mas o sorriso no rosto dela era real. Era o sorriso de quem foi visto, de quem foi ouvido, de quem existiu de verdade, por alguns minutos, sem pedir licença para isso. Andressa olhou para a cena, para os sorrisos, para os elogios, para a sogra no centro de tudo. Largou a taça vazia numa bandeja próxima e foi em direção ao buffet. Devagar, com propósito, como se já soubesse exatamente o que estava prestes a fazer e tivesse decidido que não havia mais volta. O que aconteceria nos próximos minutos naquele salão, ninguém ali poderia imaginar. Ninguém, exceto ela. Do outro lado da cidade, naquele mesmo momento, um carro preto e silencioso cortava a avenida principal em direção à mansão. Felipe estava no banco de trás. Gravata afrouxada, paletó dobrado no assento ao lado, olhos fixos na janela enquanto as luzes da cidade passavam como um filme rápido. 6 dias fora. 6 dias de reuniões, aeroportos, hotéis com cama boa mas travesseiro errado, café ruim servido em xícara bonita, e aquela sensação constante de que por mais que o trabalho fosse importante, em algum lugar do mundo tinha uma cadeira vazia com o nome dele. Ele estava cansado. Mas era um cansaço bom, o tipo que vem depois de missão cumprida. O negócio havia fechado melhor do que o esperado. Uma parceria internacional que ele vinha construindo há quase 2 anos finalmente saiu do papel, números que fariam qualquer empresário dormir tranquilo por um bom tempo. A equipe havia comemorado num restaurante em São Paulo na noite anterior, com direito a brinde e tudo mais. Mas Felipe saiu mais cedo. Porque por mais que o negócio fosse importante, tinha 2 pessoas que importavam mais. E ele estava com saudade das 2. Quanto tempo ainda? Ele perguntou pro motorista. Uns 20 minutos, Doutor Felipe. Dependendo do trânsito na saída do viaduto. Felipe assentiu e voltou para a janela. Foi então que ele abriu o banco de trás do assento ao lado, onde estavam 2 sacolas, cuidadosamente embaladas, com papel fino e fita de cetim. Ele havia saído do caminho para comprar aquilo, literalmente saído do caminho, pedido pro motorista desviar da rota do aeroporto para passar num endereço específico. Valeu cada minuto. A primeira sacola era para Andressa. Um lenço de seda italiana, numa cor que ele havia passado 40 minutos escolhendo com a ajuda de uma atendente paciente que provavelmente já havia perdido a esperança naquele cliente indeciso. A cor final foi um tom de verde esmeralda que ele tinha certeza que combinava com os olhos dela. Andressa gostava de coisas assim, detalhes que mostravam atenção, que mostravam que ele havia pensado nela mesmo de longe. E havia pensado. Todos os dias. O casamento deles não era simples. Felipe sabia disso. Sabia que Andressa era uma mulher de personalidade forte, de opiniões firmes, de uma necessidade de controle que às vezes pesava. Sabia que havia tensões, principalmente em relação à mãe. Havia conversas difíceis que ficavam sendo adiadas, assuntos que voltavam de formas diferentes sem nunca serem resolvidos de verdade. Mas ele acreditava naquele casamento. Acreditava na mulher que havia escolhido. E toda vez que a saudade batia durante a viagem, era o rosto dela que aparecia primeiro. A segunda sacola era para Dona Geralda. E essa ele havia escolhido sem hesitar. Uma caixinha de música. Pequena, de madeira clara trabalhada à mão, com um mecanismo interno delicado que tocava os primeiros compassos de uma valsa clássica quando aberta. Ele havia encontrado numa lojinha de artesanato no aeroporto internacional, quase escondida entre souvenirs baratos e chaveiros sem graça. Mas aquela peça era diferente. Era feita por um artesão local, segundo a etiqueta escrita à mão colada na base. Quando ele abriu a tampinha e ouviu a melodia, fechou os olhos por um segundo. Era parecida com uma música que a mãe costumava cantarolar quando ele era criança. Não idêntica,
mas próximo o suficiente para apertar o peito. Ele comprou sem pensar duas vezes. Dona Geralda ia amar. Ele tinha certeza. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da secretária, confirmando a agenda da semana seguinte. Felipe respondeu rápido e guardou o aparelho. Depois olhou pro teto do carro por um momento, como quem organiza os pensamentos antes de chegar em casa. Ele não havia avisado que estava voltando mais cedo. A princípio ia mandar mensagem do aeroporto, mas aí pensou, por que não chegar de surpresa? Andressa adorava quando ele fazia isso. Tinha uma vez, 2 anos atrás, que ele havia voltado de uma viagem um dia antes e encontrado ela assistindo filme no sofá de pijama, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito, e ela havia ficado tão sem jeito que deu uma risada gostosa que ele não esquecia até hoje. Ele queria ver aquele sorriso de novo. E queria ver a mãe. Sentar do lado dela, ouvir a voz dela, tomar um café feito por ela se ainda fosse tempo. Dona Geralda tinha o dom de fazer ele se sentir em casa de um jeito que nenhum lugar no mundo conseguia replicar. Não importava o tamanho da conquista, não importava o peso da responsabilidade. Quando ele estava ao lado da mãe, alguma coisa dentro dele relaxava fundo. Era o tipo de coisa que só quem foi criado com amor de verdade entende. Doutor, tem um movimento diferente perto da mansão, o motorista falou. Parece que tem festa. Felipe franziu a testa levemente. Festa? Carros na frente, luzes acesas. Parece bastante gente. Ele ficou quieto por um segundo. Andressa não havia mencionado nada sobre festa. Nenhuma mensagem, nenhum comentário durante as ligações da semana. Ele passou a mão no queixo, pensativo, sem saber ainda se sentia curiosidade ou alguma coisa mais próxima de incômodo. Optou por curiosidade. Deu o benefício da dúvida, como sempre fazia. Tudo bem. Entra pelo portão lateral. O carro virou na esquina. A mansão apareceu iluminada à frente, janelas acesas, música saindo de dentro, sombras de pessoas circulando pelo salão principal. Felipe pegou as 2 sacolas com cuidado. Saiu do carro com o sorriso de quem está chegando em casa depois de muito tempo. Ainda não sabia o que estava prestes a encontrar do lado de dentro. E por isso ainda sorria. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixa seu like. No final desse vídeo quero que você responda essa pergunta. E se fosse sua mãe passando por essa situação, o que você faria? O portão lateral se abriu sem barulho. Felipe entrou pela passagem de serviço, o caminho mais curto para o interior da mansão, que ele conhecia de olhos fechados porque usava desde sempre quando queria entrar sem chamar atenção. Era um hábito antigo, daqueles que a gente carrega sem motivo específico, só porque sempre foi assim. Naquela noite, aquele hábito ia mudar tudo. O corredor lateral era mais escuro que o salão principal. As luzes estavam na intensidade baixa, daquele amarelo quente que Andressa escolhia para criar atmosfera em eventos. Felipe caminhou devagar, as sacolas nas mãos, o paletó ainda dobrado no braço. O barulho da festa chegava em ondas, vozes misturadas, o tinido de taças, o som de salto alto no piso de mármore. Mas tinha algo diferente no ar. Não era o tipo de barulho animado de festa que está no auge. Era um barulho mais tenso, mais contido, como se as pessoas estivessem segurando alguma coisa. Felipe diminuiu o passo sem perceber. Inclinou levemente a cabeça, o instinto de quem passou anos lendo salas de negociação antes de entrar nelas. Alguma coisa estava errada. Ele não sabia o que, ainda não tinha informação suficiente para nomear. Mas o corpo sabia antes da cabeça, como sempre acontece quando a gente está sintonizado com o ambiente. Continuou caminhando. No salão, a situação havia mudado nos últimos minutos. Depois dos aplausos, Dona Geralda tinha saído do banco do piano com aquele sorriso contido de quem recebeu mais carinho do que esperava. Algumas pessoas vieram até ela. O senhor de cabelos brancos apertou a mão dela e disse que era a melhor coisa que havia ouvido em muito tempo. Uma senhora mais velha comentou que a música havia lembrando a avó dela. A jovem repórter pediu licença e perguntou, com genuína curiosidade, onde Dona Geralda havia aprendido a tocar. E Dona Geralda, levemente sem jeito com tanta atenção, foi respondendo com simplicidade. Falou da igrejinha. Falou da irmã Benedita. Falou que fazia tempo que não tocava num piano tão bom quanto aquele. As pessoas ao redor ouviam com aquela atenção que a gente dá para quem tem história de verdade para contar. Andressa observava tudo isso do outro lado do salão.
A taça havia sido trocada por outra, dessa vez cheia. Ela bebia devagar, com movimentos controlados, mas havia uma rigidez no ombro dela que quem conhecia bem sabia reconhecer. Era o sinal de que ela estava segurando alguma coisa com força. Uma das amigas se aproximou, Letícia, loira, sorriso fácil, o tipo de pessoa que sempre concorda com quem está do lado. Sua sogra é incrível, Letícia disse, baixinho, com um sorriso genuíno. Nunca imaginei que ela tocasse assim. Andressa sorriu. O sorriso não chegou nos olhos. É surpreendente. Você devia ter me contado antes. Eu teria convidado mais gente só para ouvir ela. Andressa não respondeu. Virou levemente o rosto pro buffet. A mesa estava farta. O chefe havia caprichado. Pratos elaborados, apresentação impecável, aquele tipo de comida que parece arte antes de parecer alimento. No centro da mesa havia uma travessa grande de macarrão ao molho vermelho, o único prato mais simples do cardápio, que Andressa havia incluído a contragosto porque o chefe insistiu que equilibrava o menu. Ela olhou para a travessa. Depois olhou para Dona Geralda. Depois voltou para a travessa. Letícia ainda falava alguma coisa ao lado, mas Andressa já não ouvia. Havia um zumbido dentro da cabeça dela, não de raiva explodindo, mas de raiva calculando. Fria. Metódica. Do jeito que ela fazia as coisas quando queria ter controle até do próprio erro. Ela se afastou de Letícia com uma desculpa rápida. Caminhou até a mesa do buffet com passos normais, como se fosse pegar alguma coisa para comer. Ninguém prestou atenção. Todo mundo ainda estava em volta de Dona Geralda, que agora respondia uma pergunta sobre a cidade do interior onde havia nascido. Andressa parou na frente da travessa de macarrão. Por um segundo, só um segundo, ela hesitou. Não foi remorso. Foi cálculo. Ela estava avaliando se havia alguém olhando diretamente para ela naquele momento. Se havia testemunha demais. Se o risco era alto. Não havia ninguém com os olhos nela. Todos estavam com os olhos em Dona Geralda. E foi isso que a fez decidir. Não a raiva. Não o vinho. Foi aquele exato detalhe, que naquele salão cheio de pessoas que ela havia convidado, ninguém estava olhando para ela. Ela pegou a travessa. Pesava mais do que parecia. O molho vermelho brilhava sob a luz dourada do salão. Andressa respirou fundo, ajeitou o equilíbrio nas mãos e começou a caminhar em direção à sogra com passos lentos e deliberados. Seu rosto estava calmo, quase sereno. Era esse detalhe que mais assustava. Não havia fúria visível. Havia decisão. Dona Geralda estava de costas, ainda conversando com o pequeno grupo que se havia formado ao redor dela. Ria baixinho de alguma coisa que o senhor de cabelos brancos havia dito. A mão dela gesticulava levemente enquanto falava, com aquela naturalidade de quem está completamente à vontade. Ela não ouviu os passos. Não sentiu a sombra chegando. Não teve tempo de se preparar. O grupo ao redor começou a perceber primeiro. Os rostos foram mudando um por um, como dominó caindo devagar. Primeiro confusão. Depois incredulidade. Depois horror. Mas ninguém falou. Ninguém se moveu. Foi rápido demais. E lento demais. Dessas coisas que acontecem nas duas velocidades ao mesmo tempo, que a memória guarda em câmera lenta, mas que na vida real não deram tempo de reação nenhuma. Dona Geralda só entendeu o que havia acontecido quando sentiu o peso. O calor. O cheiro forte de molho de tomate descendo pelo cabelo, escorrendo pelo lado do rosto, pingando no ombro do vestido. O salão inteiro congelou. O silêncio que veio foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Esse doía. Dona Geralda não se mexeu. Por alguns segundos ela ficou exatamente como estava, sentada, ereta, as mãos no colo, os olhos abertos fixos num ponto à frente. Como se o corpo precisasse de um tempo extra para processar o que a cabeça ainda não conseguia aceitar. O molho escorria devagar, vermelho escuro contra o cabelo branco, descendo pela têmpora, contornando a orelha, pingando no colarinho do vestido bege que ela havia passado com tanto cuidado naquela tarde. O cheiro de tomate e azeite tomou conta do espaço ao redor dela num raio de silêncio absoluto. Ninguém falou. Ninguém respirou alto. O salão inteiro estava parado, não da forma confortável que a música havia provocado minutos antes, mas da forma que só o choque verdadeiro provoca. A forma que deixa as pessoas paralisadas não porque escolheram ficar, mas porque o cérebro simplesmente não encontrou resposta rápida o suficiente para mandar pro corpo.
O senhor de cabelos brancos tinha a boca semiaberta. A mulher do colar de pérolas havia colocado a mão na frente do rosto sem perceber. A jovem repórter olhava para a cena com uma expressão que misturava incredulidade com algo que ela mesma não saberia nomear. Uma mistura de testemunha e culpa por estar ali. Letícia, a amiga de Andressa, estava com a taça congelada no ar, na mesma posição de quando havia parado de beber. Não tinha baixado o braço. Não tinha conseguido. Andressa estava de pé, a travessa vazia nas mãos, com aquele rosto ainda controlado. Ainda calculado. Mas havia algo diferente agora. Uma fissura pequena no verniz. Os olhos dela percorreram o salão rapidamente, como quem faz uma leitura rápida de dano, e o que ela viu não era o que havia planejado. Ela havia planejado risos. Havia planejado aquela cumplicidade cruel que às vezes acontece em grupos quando alguém faz o que todos pensam mas ninguém tem coragem. Aquele riso nervoso de quem acha horrível, mas é assim mesmo porque o ambiente permite. Mas não havia riso nenhum. Havia horror. Havia julgamento. E havia, vindo do corredor lateral, um som que ela não esperava ouvir naquela noite. Passos. Felipe parou na entrada do salão. As sacolas ainda nas mãos. O paletó ainda no braço. O sorriso de quem chegou em casa ainda no rosto, mas congelando, traço por traço, conforme a cena à frente foi sendo processada. Ele viu a mãe primeiro. Sentada ao piano. Imóvel. Com o que claramente era molho vermelho escorrendo pelo cabelo branco, pelo lado do rosto, pelo vestido que ele reconhecia porque havia sido ele quem tinha dado de presente no último aniversário dela. Viu a travessa nas mãos da esposa. Viu o salão inteiro olhando. E ficou parado. Não foi um segundo. Foram vários. Longos o suficiente para que todos no salão percebessem que o dono da casa havia chegado. Curtos demais para que ele conseguisse organizar dentro de si o que estava sentindo. Porque o que estava sentindo não era simples. Era uma mistura que a gente não encontra nome fácil, parte choque, parte dor, parte uma raiva tão funda que não subia para a superfície com barulho. Ficava quieta lá no fundo, pesada, do tipo que não explode mas que também não passa. O sorriso havia sumido completamente do rosto dele. O que havia no lugar não era fúria visível. Era algo mais sóbrio. Mais perigoso, de certa forma. A expressão de um homem que compreendeu tudo numa fração de segundo e estava decidindo, naquele exato momento, o que fazer com essa compreensão. Andressa percebeu ele. E pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, talvez, o controle dela rachou de verdade. A travessa desceu devagar, como se os braços tivessem perdido a certeza. O rosto dela mudou numa sequência rápida demais para esconder. Surpresa, susto, e então aquela tentativa desesperada de reorganizar a expressão, de voltar para o sorriso, de encontrar alguma versão da situação que pudesse ser explicada. Mas não havia versão. Tinha uma travessa vazia. Tinha uma sogra coberta de molho. Tinha um salão de testemunhas. E tinha ele, parado na entrada, olhando. Felipe colocou as sacolas no chão com cuidado. Devagar. Sem pressa. Como se aquele gesto simples fosse o único que ele conseguia fazer enquanto o resto de si mesmo organizava o que viria depois. Depois caminhou. Não rápido. Não com passos de quem perdeu o controle. Com passos medidos, diretos, de quem sabe exatamente onde está indo e não precisa de pressa para chegar. O salão abriu caminho sozinho. As pessoas recuaram sem que ninguém pedisse, o tipo de coisa que acontece quando a presença de alguém comunica mais do que qualquer palavra seria capaz. Ele chegou até a mãe. Dona Geralda havia abaixado a cabeça em algum momento enquanto ele atravessava o salão. Não de vergonha, ou talvez de vergonha sim, a vergonha injusta de quem foi humilhado e ainda assim sente como se o constrangimento fosse seu. Os ombros dela estavam levemente curvados. As mãos continuavam no colo, entrelaçadas, quietas. Felipe ficou de joelhos na frente dela. Pegou o guardanapo de tecido que estava dobrado em cima do piano, um dos guardanapos brancos com bordado que Andressa havia escolhido especialmente para o evento, e começou a limpar o rosto da mãe com cuidado. Devagar, sem dizer nada ainda. Dona Geralda tentou afastar a mão dele. Filho, não precisa. Precisa. Foi tudo o que ele disse. Baixinho. Firme. Ela ficou quieta. Ele terminou de limpar. Dobrou o guardanapo manchado. Ficou de pé. E aí, só aí, virou o rosto para Andressa. O salão inteiro prendeu a respiração de novo.
E dessa vez não era pela música. O silêncio naquele salão tinha textura. Era possível senti-lo na pele, pesado, carregado, do tipo que antecede algo irreversível. As pessoas estavam tão quietas que o som do ar-condicionado, que havia passado a noite inteira despercebido no fundo, agora parecia alto demais. Filipe olhava para Andressa. Ela tentou falar primeiro. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, e o que saiu foi exatamente o que não devia sair naquele momento. Um sorriso nervoso. Filipe, foi só uma brincadeira. A gente estava se divertindo e... Brincadeira. Ele repetiu a palavra devagar. Não como pergunta. Como quem pega um objeto na mão para examinar o peso. O sorriso dela morreu antes de terminar de nascer. Filipe não gritou. Não gesticulou. Não fez nenhum daqueles movimentos que a raiva costuma arrancar das pessoas quando chega forte demais. Ficou de pé, quieto, com as mãos ao lado do corpo, e falou com uma voz que era quase baixa demais pro tamanho do que carregava. Você jogou comida na cabeça da minha mãe. Na frente de toda essa gente. Pausa. E está chamando isso de brincadeira. Andressa abriu a boca. Ele continuou, sem espaço para interrupção, mas também sem pressa. Como quem finalmente está dizendo algo que estava guardado fundo há tempo demais. Eu quero que todo mundo aqui entenda uma coisa. Virou levemente o rosto pro salão, não de forma teatral, não buscando plateia. Foi um gesto natural, de quem está falando para pessoas e não fingindo que elas não estão ali. Essa mulher, ele disse, e a voz falhou 1 milímetro só, o suficiente para quem estava prestando atenção perceber, trabalhou a vida inteira para que eu pudesse ter alguma coisa. Não metade da vida. A vida inteira. Desde antes de eu entender o que era trabalho. Fez uma pausa curta. Ela lavou roupa de vizinho para pagar meu material escolar. Costurou até de madrugada para que eu não dormisse com fome. Ela chorou a morte do meu pai sozinha, de noite, para que eu não visse. Para que eu não tivesse medo. Para que eu pudesse continuar acreditando que o mundo ainda era um lugar que valia a pena. Ninguém no salão se mexeu. Tudo que existe nessa casa, o piso, o lustre, a mesa farta aí do buffet, cada copo de cristal que vocês estão segurando, existe por causa dela. Não por causa de sorte. Não por causa de herança. Por causa de uma mulher que não teve nada e mesmo assim não desistiu. Dona Geralda havia levantado a cabeça devagar durante o discurso do filho. Os olhos dela estavam brilhando, não de tristeza. De algo mais complexo que tristeza. De reconhecimento. De ver alguém dizendo em voz alta, na frente de outros, o que ela havia vivido em silêncio por décadas. Uma lágrima desceu. Ela não tentou esconder. Filipe viu. E por um segundo a compostura dele tremeu. Só um segundo, só nos olhos, mas tremeu. Depois voltou. Mais firme do que antes. Ele virou o rosto de volta para Andressa. Você não gosta dela. Eu sei. Nunca gostou. Eu vi e fiquei quieto tempo demais, achando que as coisas iam mudar, que o tempo ia resolver, que o amor que eu sentia por você era suficiente para segurar tudo. A voz ainda estava baixa. Ainda estava controlada. Mas havia algo nela agora, uma clareza cortante, do tipo que não precisa de volume para penetrar fundo. Mas tem uma coisa que eu nunca, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, vou aceitar. Pausa. Que alguém humilhe essa mulher. Não importa quem seja. Não importa onde esteja. Não importa o motivo. Letícia, no canto do salão, havia abaixado a taça finalmente. Segurava com as 2 mãos, olhos fixos em Filipe, completamente imóvel. O senhor de cabelos brancos tinha os braços cruzados e uma expressão que não era de julgamento nem de curiosidade, era de respeito. Do tipo silencioso, que não precisa ser anunciado. A jovem repórter tinha o celular na mão, mas não estava gravando. Estava só ouvindo. Às vezes uma cena é grande demais para caber em tela pequena. Filipe caminhou de volta até onde havia deixado as sacolas no chão. Pegou as 2. Voltou até a mãe. Colocou a sacola menor no colo dela, a da caixinha de música, com uma delicadeza que parecia deslocada naquele contexto tenso, mas que era exatamente por isso a coisa mais poderosa do salão naquele momento. Trouxe isso para você, ele disse baixinho, só para ela. Abra quando chegar no seu quarto. Dona Geralda olhou para a sacola. Pôs a mão em cima com cuidado. Não abriu. Só segurou. Obrigada,
Meu filho. 3 palavras. Ditas com uma voz que mal saiu, mas que carregavam 50 anos de história dentro. Felipe ficou de pé ao lado dela por um momento. Colocou a mão no ombro da mãe, firme, presente, do jeito que se ampara alguém sem precisar dizer que está amparando. Depois se endireitou. Olhou uma última vez pro salão. A festa acabou. Disse com tranquilidade. Podem ir embora. Não foi grosseiro. Não foi agressivo. Foi definitivo. E as pessoas foram. Uma por uma, em silêncio, sem discussão, sem aquele burburinho de despedida que normalmente acompanha o fim de uma festa. Saíram como quem sai de um lugar sagrado, sem barulho, com respeito, carregando dentro algo que não sabiam ainda nomear, mas que iam sentir por muito tempo. A última a se mover foi Andressa, que ficou de pé no centro do salão que havia planejado com tanto cuidado, cercada por copos pela metade e flores que ainda nem haviam murchado, olhando para o marido com uma expressão que pela primeira vez naquela noite não tinha cálculo nenhum. Só o peso do que não tinha mais como desfazer. A mansão ficou vazia num tempo surpreendentemente curto. Os funcionários recolheram as taças, dobraram os guardanapos, apagaram algumas das luzes decorativas. Aquele processo silencioso de desmontagem que acontece depois de toda a festa, mas que naquela noite tinha um peso diferente. Ninguém falava além do necessário. Os garçons trocavam olhares rápidos, aquele tipo de comunicação não verbal de quem trabalha junto e não precisa de palavras para entender que algo grave havia acontecido. O chefe saiu pela entrada de serviço sem se despedir de ninguém. As flores ainda estavam nos vasos. A mesa do buffet ainda tinha comida. O piano de cauda continuava no centro do salão, com o banco levemente afastado do lugar onde Dona Geralda havia sentado. A mansão estava fisicamente igual a 1 hora atrás. Mas era completamente diferente. Dona Geralda foi pro quarto com a sacola no colo e a dignidade de quem passou por fogo e não deixou o fogo ganhar. Felipe a acompanhou até a porta. Não entrou. Ela pediu para ficar sozinha, com aquela gentileza direta que era característica dela. Ele respeitou. Ficou do lado de fora por um momento, com a mão espalmada na porta fechada, em silêncio. Depois voltou pro salão. Andressa estava sentada no sofá. A postura, pela primeira vez naquela noite, havia abandonado a rigidez característica dela. Os ombros levemente curvados, as mãos juntas no colo, o olhar fixo no chão de mármore. A taça de vinho estava do lado, ainda com fundo de líquido, mas ela não havia tocado. Felipe puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Não do lado. Na frente. Como quem está disposto a olhar de frente o que precisa ser olhado. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Foi Andressa quem quebrou o silêncio. E ela não começou da forma que ele esperava. Eu sei que não tem justificativa. Ela disse. A voz estava diferente. Sem o verniz. Sem a camada de controle que ela sempre aplicava antes de falar. Eu sei disso. Felipe não respondeu ainda. Só ouviu. Mas eu preciso que você entenda o que acontece dentro de mim quando ela está por perto. Pausa longa. Não é ódio. Nunca foi ódio. É. Ela parou, procurou a palavra, não encontrou a certa, usou a mais próxima. É que do lado dela eu nunca sou suficiente. Nunca. Por mais que eu faça, por mais que eu organize, por mais que eu cuide dessa casa e da sua imagem de tudo, ela aparece e vira o centro. E eu fico no fundo. Felipe ficou quieto por um momento. Andressa. A voz estava cansada. Não irritada. Cansada. Que é pior. Você acabou de descrever ciúme. Ciúme da minha mãe. De uma mulher de 63 anos que nunca fez nada para te prejudicar. Eu sei como soa. Você jogou comida na cabeça dela. Eu sei. Na frente de 50 pessoas. Eu sei, Felipe. Ela estava tocando piano. A voz falhou levemente de novo, igual havia falhado no salão. Ela estava só tocando piano. Andressa fechou os olhos. E aí aconteceu algo que Felipe não esperava. Algo que, em 5 anos de casamento, ele havia visto poucas vezes. Tão poucas que contava nos dedos de uma mão. Andressa chorou. Não o choro controlado de quem usa a lágrima como recurso. Foi o choro feio, desorganizado, que vem de um lugar fundo demais para ser performático. O tipo que aparece quando a armadura cede de uma vez, quando não tem mais energia nem para fingir que está bem. Ela cobriu o rosto com as mãos.
Filipe olhou para ela. Por um longo tempo ficou só olhando, não com frieza, mas com a expressão de um homem que está pesando coisas pesadas e não tem pressa de fingir que é simples. Porque não era simples. Ele amava aquela mulher. Amava com a complexidade de quem conhece os defeitos e escolheu ficar assim mesmo. Amava o jeito dela rir, a inteligência dela, a forma como ela entrava no ambiente e mudava a temperatura da sala. Amava a mulher que ela era quando baixava a guarda, que era rara, mas que era real. Mas havia uma linha. E ela havia cruzado essa linha de uma forma que não podia ser ignorada, que não podia ser abraçada e resolvida naquela mesma noite com conversa e lágrima. Você vai pedir desculpa para ela. Ele disse. Não como ordem. Como fato. Não amanhã. Não quando estiver se sentindo melhor. Amanhã cedo, antes do café, você vai até o quarto dela e vai pedir desculpa de verdade. Olhando nos olhos. Andressa sentiu, o rosto ainda coberto. E o que acontece depois disso depende dela, continuou Filipe. Não de mim. Dela. Porque não foi comigo que você foi cruel essa noite. Novo silêncio. Eu vou dormir no quarto de hóspedes essa noite, ele disse, se levantando. Não porque não te amo, mas porque preciso de tempo para processar o que vi. E você também precisa. Andressa baixou as mãos do rosto. Olhou para ele com os olhos vermelhos, o máscara desmanchado, o rosto completamente exposto, sem filtro, sem controle, sem a imagem que ela passava a vida construindo. Filipe. A voz saiu pequena. Eu tenho medo de ter quebrado algo que não tem conserto. Ele ficou parado por um momento na entrada do salão. Não respondeu logo. Quando respondeu, foi sem virar o corpo, só a voz, jogada de costas, carregando mais do que as palavras davam conta. Eu também. E foi embora pelo corredor. O salão ficou com Andressa sozinha. Com as flores ainda frescas, a comida intocada e o piano no centro. Testemunha muda de tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela ficou olhando para o instrumento por um longo tempo. E pela primeira vez em anos, não soube o que fazer com o silêncio. A mansão dormiu em silêncio naquela noite. Mas nenhum dos três dormiu de verdade. Dona Geralda ficou sentada na beira da cama por um tempo que ela não soube medir. O vestido manchado ainda estava no corpo. Ela não havia tido energia para trocar logo. Só ficou ali, com a sacola que Filipe havia trazido no colo, as mãos em cima do papel de embrulho, sem abrir. O quarto dela era o menor da mansão. Não porque Filipe havia escolhido assim, ele havia oferecido maior, 2 vezes. Ela que havia recusado. Dizia que espaço grande demais para uma pessoa só era desperdício, e que ela havia dormido em quarto pequeno a vida inteira e não via motivo para mudar. O quarto tinha uma janela que dava pro jardim. Uma poltrona no canto, um criado mudo com uma bíblia e um copo d'água, e numa das paredes, uma foto pequena emoldurada, ela e Filipe, ele com uns 10 anos, os dois sorrindo na frente de uma casa simples com telhado de zinco. A casa onde ele havia crescido. A casa que ela havia lutado para manter. Dona Geralda olhou para essa foto por um longo tempo. Depois olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que haviam costurado durante décadas. Que haviam lavado roupa, feito comida, segurado a mão do marido doente, enxugado lágrima do filho criança. As mesmas mãos que havia colocado nas teclas do piano naquela noite que, por alguns minutos, haviam feito um salão inteiro parar. Essas mãos tinham história. E nenhuma travessa de molho apagava isso. Ela respirou fundo. Devagar. Do jeito que a gente respira quando está praticando não deixar a mágoa virar raiva, porque Dona Geralda sabia, por experiência longa, que raiva é um hóspede caro. Ocupa muito espaço, consome muita energia, e raramente vale o que cobra. Abriu a sacola. Tirou a caixinha de música com cuidado. Era linda, madeira clara, trabalhada, pequeno o suficiente para caber nas 2 mãos. Ela passou os dedos pela superfície por um momento, sentindo a textura. Depois abriu a tampinha. A melodia saiu pequena, delicada, perfeita no silêncio do quarto. Não era idêntica à valsa que ela havia tocado no piano, mas era parente próxima. Tinha o mesmo DNA, a mesma suavidade, a mesma qualidade de coisa que acalma sem precisar pedir licença. Dona Geralda ficou ouvindo até o mecanismo desacelerar e a música ir morrendo, nota por nota, até o silêncio. Fechou a caixinha. Colocou no criado mudo, do lado da Bíblia. E finalmente foi trocar de roupa. No quarto de hóspedes,
Felipe estava deitado de costas, olhos abertos no teto escuro. Não estava com raiva. A raiva havia passado, ou melhor, havia se transformado em outra coisa, menos quente e mais pesada. Era aquele tipo de tristeza específica de quem percebe que uma situação que podia ter sido evitada não foi, e que o preço disso ia ser cobrado por um tempo. Ele ficou pensando na mãe. No rosto dela quando ele entrou no salão. Na forma como ela havia baixado a cabeça, não de culpa, mas de vergonha emprestada. Aquela vergonha que a gente sente quando é humilhado em público e o constrangimento cola na pele mesmo sendo completamente injusto. Pensou na caixinha de música. Havia comprado pensando em fazer ela sorrir. Havia imaginado a cena, ela abrindo, ouvindo a melodia, dando aquela risada baixinha que ela dava quando algo a surpreendia de um jeito bom. Havia imaginado uma noite tranquila, um café tardio, conversa boa. Não havia imaginado nada do que havia encontrado. Ficou também pensando em Andressa. E era aí que ficava mais difícil, porque não era simples odiar quem você ama. Não era simples jogar fora 5 anos por uma noite, mesmo que aquela noite tivesse sido dessa forma. Mas também não era simples fingir que não havia acontecido, abraçar e dormir no mesmo quarto como se o mundo fosse o mesmo de antes. Não era. E Felipe sabia disso. Havia uma conversa grande esperando pelos dois. Uma dessas conversas que mudam o rumo das coisas de um jeito ou de outro, que ou constroem algo mais honesto do que o que existia antes, ou confirmam que o que existia não tinha base suficiente para continuar. Ele não sabia ainda qual seria o resultado. E pela primeira vez em muito tempo, não tentou controlar isso. Na manhã seguinte, o sol entrou cedo pela janela do quarto de Dona Geralda. Ela já estava acordada. Havia dormido pouco, mas havia dormido, o suficiente para que o corpo descansasse mesmo que a cabeça continuasse trabalhando. Estava sentada na poltrona do canto com a Bíblia no colo, mas não estava lendo. Estava só naquele estado de quem já processou o suficiente para estar em paz sem ter esquecido nada. A batida na porta veio às 7 da manhã. Suave. Hesitante. Dona Geralda reconheceu que não era Felipe. Ele batia diferente, 3 batidas curtas e firmes desde criança. Essa batida era de outra pessoa. Pode entrar, ela disse. A porta abriu devagar. Andressa estava sem maquiagem. Cabelo preso de qualquer jeito, olhos ainda levemente inchados da noite anterior, vestindo uma roupa simples que Dona Geralda nunca havia visto nela, calça larga e blusa sem forma, o tipo de roupa que a gente usa quando não está mais se preocupando com aparência. Ela parecia menor assim. Não menor de tamanho, menor de armadura. Como se tivesse chegado sem escudo, de propósito, para que ficasse claro que não havia proteção nenhuma naquela entrada. Ficou parada na soleira por um momento. Dona Geralda, a voz saiu baixa, sem o timbre controlado de sempre. Eu vim pedir desculpa. A senhora olhou por um longo momento. Não com raiva. Não com frieza. Com aquela tensão calma de quem está ouvindo de verdade, pesando não só as palavras, mas o peso que elas carregam, e o quanto custou para a pessoa chegar até ali e dizê-las. Entra, Dona Geralda disse. E fecha a porta. Andressa entrou. E o que aconteceu dentro daquele quarto pequeno, naquela manhã de sol, ninguém além das duas jamais soube ao certo. Mas quando a porta abriu de novo, 40 minutos depois, as duas saíram juntas. E foram fazer café. O cheiro de café tomou conta da cozinha da mansão naquela manhã. Não o café coado na máquina italiana de design premiado que Andressa havia escolhido quando reformou a cozinha. Essa ficou apagada no balcão, como sempre. O café que cheirava assim, encorpado e quente, feito do jeito que aquece antes mesmo de tomar o primeiro gole, era o café coado no filtro de pano que Dona Geralda havia pedido com jeito para uma das funcionárias guardar no armário quando chegou para morar na mansão. Filtro de pano. Café grosso. Fogo baixo. Tempo. Era o único jeito que ela conhecia de fazer café. O jeito da mãe dela, que era o jeito da avó, que provavelmente era o jeito de alguém antes ainda. Uma herança pequena e quente passada de mão em mão através de gerações de mulheres que não tinham muito, mas sabiam fazer o pouco virar suficiente. Andressa ficou de pé ao lado, observando o processo sem falar. Em algum momento, sem que ninguém pedisse, ela pegou 3 xícaras do armário e colocou na mesa. Dona Geralda viu. Não comentou. Só colocou o pão na chapa. Felipe desceu as escadas e parou na entrada da cozinha. Ficou alguns segundos só olhando, as duas ali, na mesma cozinha, no mesmo silêncio, fazendo café e pão como se fosse uma manhã comum. Não era.
Ele sabia que não era. Mas havia algo naquela cena simples que apertou o peito de um jeito diferente da dor da noite anterior. Era alívio. Misturado com cautela. Misturado com esperança. Aquela esperança pequena e honesta que não promete nada, mas também não descarta nada. Dona Geralda olhou para ele e fez um gesto de cabeça na direção da cadeira. Senta. Tá quase pronto. Ele sentou. Andressa colocou as xícaras. Sentou do lado oposto, as mãos em volta da própria xícara ainda vazia, os olhos indo do marido para a mesa e de volta. Havia algo diferente nela naquela manhã, não resolvido, não curado, mas diferente. Como quem passou a noite carregando um peso e acordou tendo decidido, finalmente, parar de fingir que ele não existe. O café foi servido. O pão foi para a mesa. Por um tempo, os três ficaram em silêncio. Não o silêncio tenso da noite anterior. O silêncio pesado de salão cheio de gente e julgamento. Era outro tipo. Era o silêncio de três pessoas que tinham coisas grandes por resolver e que, naquela manhã específica, haviam escolhido, sem combinar, começar pelo café. Foi Dona Geralda quem falou primeiro. Eu passei a noite pensando, ela disse, com a voz tranquila de quem já terminou de processar o que tinha para processar. E cheguei numa conclusão. Os dois olharam para ela. Mágoa eu tenho. Não vou fingir que não tenho. Ela segurou a xícara com as duas mãos, olhando para o café como quem escolhe as palavras com cuidado. Mas mágoa não é a mesma coisa que ódio. E eu não sou do tipo que guarda ódio. Nunca fui. Não vou começar agora com 63 anos. Andressa baixou os olhos. O que eu quero, Dona Geralda continuou, é simples. Não quero presente. Não quero festa. Não quero que ninguém fique me devendo nada. Pausa. Só quero ser tratada como gente. É pouco pedir. E deveria ser fácil de dar. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Era o silêncio de uma verdade que não precisava de complemento. Andressa levantou os olhos. Havia lágrima, não o choro da noite anterior, descontrolado e exausto. Era uma lágrima só, que desceu devagar, e que ela não tentou esconder nem enxugar logo. É pouco pedir, ela repetiu baixinho. E eu falhei nisso. Dona Geralda olhou para ela por um momento. Depois fez algo que Andressa não esperava. Colocou a mão em cima da mão da nora. Só isso. Sem discurso, sem condição, sem o peso de quem está concedendo um favor. Com a simplicidade direta de quem decide que a ponte é mais útil que o abismo. Andressa fechou os olhos. Felipe olhou para a cena, a mão calejada da mãe em cima da mão da esposa, e ficou quieto. Havia coisas acontecendo ali que eram maiores do que ele. E ele era inteligente o suficiente para saber quando o papel dele era só estar presente. As semanas seguintes não foram perfeitas. Não existe versão honesta dessa história onde tudo se resolve numa manhã de café e pão na chapa. A vida não funciona assim e qualquer um que diga o contrário está vendendo algo. Houve conversas difíceis. Houve dias em que Andressa recaiu em velhos hábitos, um comentário ácido aqui, um distanciamento proposital ali, e teve que se pegar no meio e escolher diferente. Houve dias em que Dona Geralda sentiu o peso da mágoa de volta e precisou, de novo, escolher não deixar virar ódio. Não foi linear. Não foi fácil. Mas foi real. E foi escolhido. Todos os dias, de novo, como toda coisa que vale a pena precisa ser escolhida. Felipe observava tudo isso com aquela mistura de gratidão e humildade de quem entende que algumas das maiores lições da própria vida acontecem dentro de casa. Sem palco, sem plateia, sem aplauso. Meses depois, numa tarde de domingo sem nenhum evento especial, sem convidado nenhum, sem nenhuma razão particular, Dona Geralda foi até o piano. Sentou. Ajeitou a postura. Fechou os olhos por um segundo. E tocou. Andressa estava na sala, lendo, e abaixou o livro devagar quando a música começou. Ficou ouvindo. E em algum momento, sem perceber, fechou os olhos também. Felipe viu as duas daquele jeito e não disse nada. Só ficou parado na entrada da sala, com o café na mão, ouvindo a música da mãe preencher cada canto daquela casa enorme. E pensou que talvez fosse isso. Talvez a maior riqueza que um homem podia ter não estava em nenhum contrato assinado, em nenhuma conquista de negócio, em nenhum número de conta bancária. Estava numa tarde de domingo. No café ainda quente. Na música que vinha do piano. Nas duas mulheres da sua vida dividindo o mesmo silêncio. Finalmente,
em paz. A maior lição daquela história não custou nada. E valeu tudo. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama.